Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcelo Mota e o Direito da Saúde, analisando as abusividades dos planos de saúde. Hoje o tema que eu estou trazendo para vocês é um tema muito interessante que pouca gente conhece, que é o que é o rol da ANS e por que ele não pode limitar seu tratamento, tá certo? Antes de mais nada, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, que curtam, que compartilhem, que enviem esse vídeo para outras pessoas para que elas tomem conhecimento acerca dessa informação tão relevante que às vezes não é transferida, né, a todas as pessoas ficam sem saber na verdade do que se tratam coisas básicas do seu dia a dia. Então, para fortalecer o canal, peço essa ajuda a vocês, tá bom? Então é isso aí, começando mais um vídeo, agradeço a vocês por participarem também, por assistirem e por estarem apoiando aí esse canal. Eu acho que você já deve ter escutado falar, né, o plano dizer que seu procedimento ele não pode ser coberto porque ele não está no rol da ANS, né? E por isso ele não pode autorizar. Se isso já aconteceu com você, fique até o final desse vídeo porque eu vou te explicar exatamente do que isso se trata, né? O que é o rol da ANS, para que ela serve e por que ele não pode ser usado para negar o tratamento prescrito por seu médico que lhe acompanha, que está no dia a dia com você, tá bom? Eu sou Marcelo Mota Pedreira, sou advogado especialista no direito médico e da saúde e já atuo nessa área há mais de 10 anos. E eu vou explicar para vocês de forma simples e direta todas as informações pertinentes ao rol da ANS. O rol da ANS ela é uma lista oficial, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a gente abrevia e chama de ANS, eu vou falar isso outras vezes aqui, que define quais são, né, os procedimentos, os exames, as terapias, as cirurgias que o plano de saúde está obrigado a cobrir como uma regra geral. Em outras palavras, o rol é uma referência regulatória de cobertura mínima. Então pense assim, o rol funciona como um kit básico obrigatório. Ele existe para garantir que, independente do plano, o consumidor tem acesso ao conjunto mínimo de atendimentos essenciais. Isso é importante porque impede que a operadora ela ofereça um produto vazio, né? E que a cobertura de fato não esteja só no papel, mas exista de fato no mundo jurídico. Só que aqui entra um ponto central que muita gente confunde e que os planos também se aproveitam. O rol ele não foi criado para ser um limite máximo do seu tratamento e nem para ser, né, um empecilho, um impedimento. Ele não é uma muralha e nem está aqui para poder blindar o acesso àqueles procedimentos. Na verdade, o rol, antes de tudo, é uma garantia mínima, o que o plano deve cobrir no mínimo. E por que essa diferença importa tanto? Porque a medicina muda o tempo todo e novas técnicas cirúrgicas, novos medicamentos, novas terapias são atualizadas. E exames mais modernos surgem em um ritmo acelerado, né, com a tecnologia, e acaba que essa lista não consegue acompanhar essas inovações. O rol passa por processos técnicos e administrativos para ser atualizado, né? Então, eles têm vários critérios e várias etapas. Então, não é natural que não reflita imediatamente os novos procedimentos que estão acontecendo na prática da medicina. Por isso, quando o plano diz que não está no rol e, portanto, não pode cobrir, ele tenta transformar uma lista feita para garantir o mínimo em uma desculpa para negar o que é necessário ao paciente barra consumidor. E isso é exatamente o que você vai entender nos próximos blocos. O rol não pode virar uma trava automática para impedir o tratamento prescrito e necessário ao paciente, entendeu? Especialmente quando há uma indicação médica e ele aponta os riscos que o paciente pode ter ao não ser submetido àquele ato médico, né? Então, o rol da ANS, só para poder deixar claro, é o mínimo que o plano tem que cobrir e não é o máximo que você pode receber. A lista está ali para poder proteger esses consumidores para que os planos não fiquem, né, deixando os consumidores à deriva, sem deixar de maneira clara o que ele cobre ou não, tá certo? Outro ponto muito importante é os grandes erros que os planos de saúde, né, cometem. Agora que você já entendeu o que é o rol da ANS, vou falar com você agora sobre o grande erro que os planos de saúde tendem a cometer
no dia a dia com seus pacientes, com seus consumidores que são pacientes, né? Na prática, o que acontece é o seguinte: o paciente ele vai ao médico, recebe uma prescrição técnica detalhada, fundamentada, de uma pessoa que lhe acompanha, que está tendo acesso ao dia a dia e ao contato direto com o paciente, seja para uma cirurgia, para um exame, um medicamento, uma terapia. E quando isso é levado ao plano, o consumidor recebe a seguinte resposta: negado porque não consta no rol da ANS. E é exatamente aí que está o problema, né? A problemática dessa situação. Esse tipo de negativa, ela parte de uma premissa completamente equivocada, tá certo? Os planos tratam o rol como se ele fosse um manual fechado e imutável, quando na verdade ele é apenas uma referência mínima para aquela cobertura. Então ali estão descritos os mais básicos procedimentos, que é o que os planos cobrem, até procedimentos mais complexos, tá certo? Então vamos pensar de forma lógica. Quem estudou o caso clínico do paciente? Foi o plano de saúde ou foi o médico? Foi o médico. É ele que acompanha no dia a dia, é ele que lida diretamente com o paciente, ele que escuta as queixas, ele que muitas vezes deixa canais abertos para que esses pacientes possam entrar em contato para tirar suas dúvidas diretamente, entende? E não é o plano que faz isso, é o próprio profissional. Quem avaliou os exames, quem avaliou os sintomas, quem está acompanhando o histórico e passa, né, a necessidade terapêutica para aquele paciente de seguir aquele tratamento. É o plano ou é o médico? É o médico. É o médico que vai escolher o tratamento de acordo com a situação do paciente. Não é o plano que tem capacidade técnica de fazer isso, porque não é o plano que atende. O plano é só uma empresa que está atuando de maneira empresarial a viabilizar aquele contrato de seguro, entendeu? Quem é que tem competência técnica para definir um tratamento? Pergunto a vocês, é o médico ou é o plano de saúde? É o médico assistente que está ali no dia a dia, que sabe o que, é que o paciente precisa para alcançar a cura, entendeu? O plano de saúde, ele não examina o paciente, ele não acompanha o tratamento, ele não acompanha os atendimentos, ele não participa das consultas. Mesmo assim, muitas operadoras se colocam acima da decisão médica e dizem: eu não autorizo porque isso não está na lista interna, não está no rol da ANS. E acaba usurpando até o poder do médico, né? Porque ele acaba direcionando como vai ser o tratamento do paciente. Isso é uma inversão completamente de valores, né? É uma situação que põe de cabeça para baixo a relação consumidor e plano de saúde. Do ponto de vista jurídico e ético, o plano ele não pode substituir o profissional de saúde, né, na escolha do melhor tratamento, no tratamento mais adequado, ele não pode substituir o que o médico determinou. Se o médico apontou aquilo, o plano ele não pode de forma alguma querer mudar. A função do plano é custear a assistência contratada e não escolher o tratamento do paciente, porque isso vai acabar prejudicando ele. Ele não está acompanhando o paciente, ele não pode se basear em questões financeiras, empresariais e técnicas internas do seu CNPJ para poder se meter no tratamento do paciente. Além disso, existe também um outro erro gravíssimo. A lei dos planos de saúde, ela determina que se a doença ela tem uma cobertura contratual, o tratamento indicado para essa doença ela deve ser coberto. Não só porque a lista da ANS prevê, o rol da ANS prevê, como o próprio contrato em si. Ou seja, se o contrato cobre, por exemplo, um câncer, uma cardiopatia, um autismo, problemas ortopédicos, por exemplo, neurológicos, o plano não pode negar o tratamento necessário apenas dizendo que a lei, dizendo que aquele item não está no rol da ANS. Ele acaba se contradizendo, não só na questão contratual, como também no rol. Ele acaba jogando a questão do contrato para cima do rol, né, e acaba confundindo, né, esses consumidores. O erro dos planos também é tratar uma lista administrativa como se fosse a mais importante do que tudo, né? Ela não pode ser superior a uma prescrição médica, à necessidade clínica do paciente, ao direito fundamental, né, à saúde, que a própria Constituição Federal prevê, e o próprio contrato firmado entre consumidor e as operadoras de seguro de saúde, né? E é justamente por isso que a justiça brasileira, de forma reiterada, vem reconhecendo que negar tratamento com base
exclusivamente na desculpa que não está no rol da ANS, é praticamente 100% de certeza que é uma atitude abusiva e ilegal. E, portanto, quando o plano diz que não está no rol, que não vai cobrir por conta disso, ele está cometendo um erro técnico, um erro jurídico, muitas vezes até humanitário, né? Porque ele deixa de atender um paciente, ele deixa de assessorar no melhor tratamento para a cura de uma doença, simplesmente por questões administrativas e financeiras que fogem ao controle do paciente, entendeu? E quem acaba pagando o preço é o próprio paciente, que é o consumidor, que escolhe um plano de saúde, paga caro, acha que vai ter toda a assistência e no final das contas ele nega situações básicas, como por exemplo um exame de sangue que todo plano de saúde prevê, tá certo? Outra situação também relevante que eu preciso tratar com vocês é que o rol da ANS ele não pode limitar o tratamento do paciente. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde não foi criado para limitar o tratamento. Ele foi criado para estabelecer o mínimo obrigatório que os planos de saúde devem garantir a esses consumidores. Ele funciona como se fosse um piso assistencial e não como teto de cobertura. A finalidade do rol é assegurar direitos básicos ao consumidor, padronizando coberturas essenciais e não autorizar a operadora a negar terapias e exames. Na verdade, o rol existe para viabilizar e não para negar. E o plano de saúde ele inverte esses valores, apontando que nega-se exames, terapias, medicamentos, situações que não constam expressamente na lei do plano de saúde e muito menos no rol da ANS. Ao contrário, a lei está ali para proteger o paciente barra consumidor. Quando o plano de saúde ele se utiliza do rol como justificativa automática para negar um tratamento prescrito pelo médico que acompanha, ele distorce a própria função regulatória da ANS e esvazia a finalidade do contrato, que é justamente assegurar assistência à saúde ao beneficiário. Se a doença possui cobertura contratual e o tratamento indicado pelo médico para aquela enfermidade não pode ser cumprido com a recusa genérica de que aquele item não está no rol da ANS, né, ele acaba transformando uma obrigação, né, de cuidar daquele paciente, de seguir tudo que o médico determinou, em razão de uma formalidade burocrática, empresarial, que foge ao controle do consumidor. Nós não temos nada a ver com isso, né? Isso é uma questão das empresas. A medicina ela evolui num ritmo muito rápido, né? Mais do que as próprias atualizações do rol da ANS. E eles seguem critérios técnicos para poder terem suas alterações, entende? E não é em tempo real. Novas terapias, técnicas cirúrgicas, abordagens terapêuticas, medicamentos modernos estão sempre se atualizando. Por isso, a lista da ANS ela não pode sobrepor a prescrição médica, que é individualizada, fundamentada em evidências científicas e direcionada às necessidades do paciente. E o médico ele está sempre acompanhando a tecnologia. A lista ela passa uma questão burocrática para ser atualizada, entende? Na prática, a negativa, baseada exclusivamente no rol, sem uma análise do caso concreto, sem apresentação, né, das alternativas terapêuticas, revela-se completamente abusiva e contrária à boa-fé que o Código do Consumidor prevê e protege os pacientes consumidores. A própria finalidade da assistência à saúde é proteger e fornecer garantia a esses pacientes, né? E a indicação médica, ela tem que ser aplicada conforme o médico determinou. Ela não pode ter uma interpretação diversa, ela não pode ser substituída ao bel prazer do plano com base nessa desculpa, porque não só usurpa a profissão, a capacidade do médico, como ele está indicando algo que foge à realidade do paciente. Pode até causar o óbito, né, dessa pessoa. E o que a justiça tem decidido atualmente é que quando o plano de saúde ele nega um tratamento, dando a desculpa de que aquele item não está no rol da ANS, muita gente acha que aquilo ali por si só já acaba a discussão. Mas na prática, o que a justiça tem demonstrado é completamente diverso. E não é por aí, né? Existem formas de solucionar isso, e principalmente através dos processos judiciais. Os juízes eles têm entendido que o rol ele não pode ser usado como uma desculpa automática, né, para o plano poder negar o que os pacientes precisam para a cura do seu problema. Quando existe uma prescrição médica, necessidade comprovada e risco de prejuízo à saúde, a tendência das decisões é obrigar o plano a autorizar o tratamento independente de qualquer coisa.
muitas vezes por meio de liminar e em decisões que são proferidas em entre 24 e 48 horas. É bem rápido, né? A lógica aplicada pelos tribunais ela é bem simples, né? O plano ele não pode colocar uma regra administrativa, que eu já tinha trazido no início, acima da saúde do paciente. Se o médico indicou, se há um fundamento técnico, né, para que ele prescrevesse aquele tratamento, a negativa não pode ser baseada simplesmente de que aquele item não está no rol da ANS, né? A pessoa está ali correndo um risco, precisa do tratamento para ter sua cura, e às vezes a justiça ela tem que intervir justamente para poder coibir essas práticas dos planos de saúde. E isso acontece todos os dias com casos de psicoterapia que são limitadas, terapias para pessoas que possuem espectro autista, cirurgias modernas, que minimamente invasivas, que não estão na lista, eles negam também, medicamentos de alto custo, que estão trazendo inovações para a saúde das pessoas que não estão na lista, eles negam, né? Sem contar também exames e tratamentos que não estão no rol e que eles acabam causando um obstáculo para que a pessoa usufrua. A posição que vem se repetindo nas decisões é muito clara, né? Que quem define o tratamento obviamente é o médico que acompanha o paciente, não o plano. O rol ele serve como referência mínima e não pode ser usado para impedir que o paciente receba o que realmente precisa para obter o restabelecimento da saúde, né? A cura da sua patologia. Por isso, na prática, quando o plano diz que não está no rol, essa resposta ela está longe de ser definitiva, tá certo? Saibam disso. A experiência mostra que, diante da urgência e da necessidade, a justiça ela tem ficado ao lado dos pacientes, tem determinado que os tratamentos sejam garantidos, e na minha prática, na minha experiência atual, eu tenho diversas decisões que os juízes realmente não passam, descartam essa questão de não estar no rol da ANS e partem direto para as prescrições médicas diante da necessidade real do paciente, tá certo? E é uma das situações mais comuns, né, que acontece de negativa pelos planos de saúde, na prática, o rol da ANS ele acabou virando uma justificativa meio que padrão para os planos, né? Eles usam para negar tudo, desde o exame de sangue até um procedimento mais complexo, tá certo? A resposta que normalmente eles dão é que não tem base científica, que como não está no rol não deve ser prescrito, mas na maioria dessas situações todas, essa justificativa não se sustenta, porque o que tem se transmitido aos pacientes é justamente a análise do médico que acompanha o paciente no dia a dia. Então, essas questões que o plano aponta, que às vezes até pode ter uma consideração, nessa situação específica, ela não tem valor nenhum, porque a condição que o médico impõe na sua prescrição médica é superior a tudo, tá certo? E um dos casos mais comuns é a negativa de cirurgias modernas, com técnicas atuais e minimamente invasivas. Outra situação também é a negativa de medicamentos de alto custo, que mesmo com prescrição médica detalhada, eles vêm negado. Negativa para terapias para autismo, como a ABA, por exemplo, e outras abordagens essenciais, são negadas. E tem negativa de tratamentos também oncológicos fundamentais para o paciente, que os rols ainda não foram atualizados, o rol da ANS, e mesmo assim o plano se utiliza dessa desculpa para negar situações, até mesmo em situações de câncer. Outro item muito comum também de negativa são os exames, né? Que muitas vezes são exames modernos, tecnológicos, avançados, que a lista ainda não foi atualizada e que são indispensáveis para poder chegar ao diagnóstico que é preciso para o paciente. E esses exames também são negados de maneira, né, abrupta, de maneira arbitrária, sem qualquer tipo de explicação. Deu uma simples desculpa genérica, apontando que não está no rol da ANS ou que não tem uma base científica e sequer se atentam à prescrição médica, que é algo tão importante, tão relevante para poder se descartar. E o que esses casos, né, têm em comum é que existe uma prescrição médica entre eles, existe a necessidade real e ainda assim o plano tenta esconder isso atrás de pífias desculpas acerca da negativa da ANS, né, ou acerca da situação de não estar no rol da ANS. O problema é que usar o rol da ANS como uma desculpa automática, sem analisar o caso do paciente, oferece um risco eficaz, né, à vida dele, né? Costuma ser abusivo, porque aquilo ali está implicando diretamente na cura do paciente, está implicando na situação em que existem riscos à sua vida
e o plano ele não está se importando quais consequências a sua negativa pode causar à sua vida. Muitas vezes situações como essa são irreversíveis para a vida do paciente. Em resumo, quando o plano diz que apenas não está no rol da ANS, isso está longe de se encerrar. Em muitos desses casos, a negativa é questionável judicialmente, é discutível judicialmente, e as decisões têm mostrado estarem ao lado dos pacientes. Então não tenham medo de judicializar, não tenham medo dos planos de saúde. Podem ir para a briga, podem questionar, porque tudo isso são direitos previstos por lei, previstos por contratos, e que são arbitrariamente, abusivamente negados aos consumidores. Nesse tipo de situação, o que é que você deve fazer na prática quando você vivenciar um dissabor como esse? Se o plano negou, seu tratamento dizendo que não está no rol da ANS, o pior erro que você pode cometer é discutir por telefone, aceitar a negativa como sendo definitiva e simplesmente desistir da situação. Isso, em hipótese alguma, deve ocorrer. Existe um caminho prático, simples e eficaz para esse tipo de situação, então não se desespere, porque para tudo há uma saída. E a primeira coisa que você deve fazer é pedir a negativa por escrito. O plano tem obrigação de formalizar o motivo da recusa. Esse documento é fundamental, porque ele é que mostra exatamente a justificativa usada, mas mesmo se eles não fornecerem essa justificativa por escrito, isso não impede o direito do consumidor. O consumidor tem direito de pleitear e de inverter esse pedido para o plano para que eles apresentem a justificativa em juízo. Em seguida, peça ao seu médico um relatório bem detalhado, bem explicado, demonstrando exatamente a doença, a patologia, o tratamento indicado, os motivos técnicos pela escolha daquele caminho, daquele procedimento. Desculpe. E quanto mais o relatório for detalhado, for objetivo e for claro, vai facilitar o seu direito. Depois disso, não perca tempo tentando convencer seu plano de saúde. Normalmente, esse tipo de atendimento, né, não tem solução, é um aborrecimento, é uma discussão administrativa que só costuma atrasar o tratamento do paciente, porque eles acabam postergando e dando prazos e desculpas para poder responder com base em alguns dias, e isso prejudica o paciente. O passo mais importante a partir daí é procurar um advogado especialista no direito médico e da saúde, que esse tipo de negativa, normalmente, quando envolve a prescrição médica, uma necessidade comprovada, ela costuma ser resolvida judicialmente e muitas vezes por medida liminar, você já consegue ter o procedimento, né, deferido, já realizado em caso principalmente de risco à saúde. Em muitos casos, né, em poucos dias o juiz já determina que o plano autoriza aquele tratamento, se ele vê que está baseado em documentos, né, plausíveis para que seja concedida a medida liminar. Ou seja, na prática, quando o plano diz que não está no rol, isso não é o fim do caminho. Saiba que é justamente nesse momento que você tem que agir e que existem diversas saídas para esse tipo de situação, tá certo? Então fique despreocupado, porque apesar dessas desculpas esfarrapadas, os advogados estão aqui para lutar por seu direito. Eu sou especialista nisso, vivo o dia a dia dessa prática e sei, né, o quanto os juízes têm entendido pelo direito dos pacientes. Então, guarde isso com você. Quando o rol da ANS for uma desculpa e uma barreira para o seu tratamento, saiba que ele garante apenas uma condição mínima e não máxima, não podendo sobrepor, né, a prescrição médica. Esse é uma mera desculpa do plano de saúde que pode ser combatida judicialmente. E se o plano negou, vamos utilizar dessa negativa para revertê-la judicialmente e garantir o tratamento o mais rápido possível, tá certo? Se você está passando por isso, procure orientação, né, de um especialista, tá certo? É isso aí, estamos chegando ao fim. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe, mande para outras pessoas para elas tomarem conhecimento acerca do que é o rol da ANS. Se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos, curta os meus shorts e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição. Eu sou Marcelo Mota Pedreira, tenho 10 anos de advocacia especializada no direito médico e da saúde, vivo dia a dia dessa prática e o que precisar estarei à disposição. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu! Yeah.
Uh.